Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar na nossa aula sobre os números primos, certo? E vamos ver um pouquinho aí sobre a importância deles, como encontrar números primos. Então, vamos nessa! Muito bem, pessoal, números primos, então, assunto da nossa videoaula de hoje. E olha só, então, vamos começar dizendo aí o que são números primos. Bom, a gente está acostumado que primo é o filho da nossa tia, filho do nosso tio, né? Será que nos números é assim também? Então, tem um número que é primo, que é parente do outro? Não, né, gente? Aqui os números primos, essa ideia de primos vem de primeiros, de originais aqui na matemática, ok? Bom, a gente vai entender mais isso aí ainda pela frente. Ok? Mas os números primos estão relacionados com os divisores. Então, se você ainda tem alguma dúvida com divisores, antes de ver essa aula, você deve ver a aula sobre múltiplos e divisores, ok? Aqui eu vou colocar os divisores de alguns números para a gente poder fazer uma análise. Coloquei aqui os divisores do 2 até os divisores do 11, que é o que coube aí na minha tela, beleza? Muito bem, pessoal. Agora é o seguinte, você deve observar que alguns números só têm dois divisores, ou seja, o 1 e ele mesmo. É o caso de quem? Do 2, por exemplo, mas também do 3, do 5, do 7 e do 11, dentre esses que estão aparecendo aí na tela. Gente, é simplesmente isso que é ser um número primo. São esses números que eu acabei de circular que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então tá lá, números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores. Só isso. Muito bem, então nós sabemos já que o 2 é primo, que o 3 é primo, o 5, o 7 e o 11. Tem muitos mais ainda pela frente, ok? Na verdade, nós ainda vamos ver que eles são infinitos, ok? Muito bem, pessoal. Veja também que alguns números que estão aí não são primos. É o 4, o 6, o 8, o 9, o 10. São exemplos aí de números que não são primos, porque tem mais de dois divisores. Beleza? Bom, esses números que não são primos aí, pessoal, são chamados de números compostos. Então, ou o número é primo, ou eles são compostos. Beleza? Bom, tem alguns detalhes aí para alertar, pessoal, que às vezes gera dúvida. O zero vai ser primo? Não. A gente já viu que o zero tem infinitos divisores, então ele não tem dois divisores. Ele tem infinitos, então ele não é primo. E o 1, pessoal? O 1 também não vai ser, ok? O 1 é retirado aí dos números primos. Até porque faz algum sentido que ele tem apenas um divisor, né? Porque o 1 já é ele mesmo. Nós podemos continuar dizendo que primo é que ele tem dois divisores exatamente. Beleza? Bom, mais uma coisa, pessoal. Quando você analisa esses números, muitas vezes o pessoal tem uma sensação de que número primo é a mesma coisa que número ímpar, porque todo ímpar vai ser primo ou vice-versa. Ok? Isso não é verdade, beleza? Para começar, olha lá o número 2. O número 2 é par e o número 2 é primo. Mas tem uma coisa para destacar, viu? O número 2 é o único primo par. Beleza? Então, o único número primo que é par é o 2. Todos os outros números primos são ímpares. Mas não quer dizer que todo ímpar é primo. Veja, por exemplo, nessa tela um número ímpar que não é primo. Olha lá. É o 9, né, pessoal? O 9 é ímpar, mas o 9 não é primo. E tem muitos outros ímpares que não são primos. Beleza? Então, não confunda uma coisa com a outra. Dando sequência, pessoal, vamos falar aqui sobre uma coisa chamada o crivo de Erastótenes, né? Esse nome é complicado, que vem desse matemático que foi o Erastótenes que criou, e que ele mostra para a gente uma forma de descobrir alguns números primos, aliás, todos os números primos dentro de um intervalo. Então aqui a gente vai achar todos os números primos do 0 até o 100, o que já é uma coisa bem interessante, porque na maioria das vezes isso já resolve a sua vida, né? Dificilmente no dia a dia aí das nossas aulas você vai precisar de um número primo maior do que 100, beleza? Bom, além disso, pessoal,
Veja só que encontrar números primos nem sempre é tão fácil, né? Porque eu teria que ver se ele não é divisível por outros números que não sejam um e ele mesmo. Se o número for grande, pode dar bastante trabalho, ok? Então nós vamos primeiro ver aqui uma forma com o crivo do Eratóstenes para ter todos os números primos aí até o 100, beleza? Menores do que 100. E depois nós vamos ver uma forma de descobrir se um número maior que 100 é primo ou não, uma maneira um pouco mais prática que não é achar todos os divisores, que pode dar bastante trabalho. Beleza? Vamos a isso então. Olha só. Então, primeiro eu vou escrever aqui na tela, pessoal, todos os números inteiros aí, né, naturais, do 1 até o 100. Beleza? E agora eu vou começar a retirar aí dessa lista os números que não são primos. Então, a primeira coisa que eu vou tirar é o 1, porque a gente já falou, o 1 não é primo, 1 só tem um divisor, então os primos começam a partir do 2. Ok? Muito bem. Agora, lembra que eu já falei que o único primo que é par é o 2. Então, todos os outros números pares não vão ser primos. Todos os outros números pares também são os múltiplos de 2, né, pessoal? Então, eu posso tirar todos eles aí. Então, vou retirar, estou retirando aí todos os números pares, com exceção do 2. Muito bem, já deu uma boa reduzida aí na quantidade de números, né? Agora, o 3 é primo, né? A gente viu lá na tela anterior, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Agora, todo outro número que é múltiplo de 3, 6, 9, 12, vai ser divisível por 3. Portanto, não vai ser primo, ok? Então, pega um número aí que é múltiplo de 3. Pega, por exemplo, 21. O 21 com certeza não é primo. Por quê? Porque eu sei que ele divide, pelo menos além do 1 e dele mesmo, que ele divide por 3. Porque ele é múltiplo de 3. Na verdade, o 21 ainda divide pelo 7 também. Beleza? Então, eu vou tirar aqui todos os múltiplos de 3. Só vou deixar o 3. O resto eu vou tirar tudo, beleza? Alguns já foram tirados, porque alguns múltiplos de 3 são pares, então também eram múltiplos de 2. Fiz mais essa limpeza aí, gente. Agora eu vou para o próximo. Número primo, que é o 5. O 5 eu vou deixar, mas vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer com o 3. Eu vou tirar todos os outros múltiplos de 5. Bom, os que terminam em 0 já foram tirados porque eram pares, então tem só os que terminam em 5. Vamos tirar aí os múltiplos de 5 que ainda estão aparecendo. Agora eu vou para os múltiplos de 7, pessoal. Vou deixar o 7, porque o 7 é primo, mas vou tirar todos os outros números que são múltiplos de 7. A maioria já saiu. O 14, porque era múltiplo de 2, o 21, que era múltiplo de 3, e assim por diante. Mas ainda tem alguns aí, pessoal, certo? É o 49, é o 77 e é o 91. Então eu vou tirar esses daí também, beleza? Tirei os múltiplos de 7 que ainda estavam aparecendo. Só deixei o 7. Beleza? Muito bem, pessoal. Pronto. Isso já é suficiente para os números até 100. Todos esses números que sobraram aí na sua tela, todos eles são números primos. Então, se você precisa de um número primo até o 100, ou seja, menor do que 100, é só olhar essa tabelinha aí. Você pode até tirar uma foto, você pode tirar um print aí da sua tela. Essa tabelinha é muito importante, porque tem todos os números que são primos menores do que o 100, beleza? Então, por exemplo, aí o 43, o 97, 71, 59, todos esses números aí são números primos, beleza, pessoal? Legal, né? Bom, já dá para resolver aí boa parte dos nossos problemas, mas a gente vai ver ainda, pessoal, agora uma forma de ver se esses números aí, números maiores, se eles são primos, se eu tiver um número maior do que o 100, ok? Bom, uma coisa importante dizer de início, pessoal. Se o número é par, já não vai ser primo, que o único primo par é o 2, ok? Se eu ver que ele é divisível por 3, se ele é divisível por 5, né? Eu também já sei que ele não é primo, né? Então, assim, se eu achar um único divisor para esse número que não seja o 1 e ele mesmo, um único que eu achar, eu já sei que ele não é primo. Porque primo só divide por 1 e por ele mesmo. Se eu achar um terceiro divisor dele, então eu já sei que ele não é primo. Beleza? Mas às vezes isso pode ser um pouquinho chato de fazer, um pouquinho demorado, ok? Então aqui nós vamos ver um método, pessoal, que é o seguinte, olha o que a gente faz.
Primeira coisa para saber, eu vou dividir o número, que eu quero saber se é primo, pelos números primos anteriores a ele. Então, eu vou pegar o número, eu vou dividir pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11, pelos números primos que vêm antes dele. Ok? A gente já tem aí vários listados aqui nessa aula mesmo. Depois de fazer, eu vou fazendo essas divisões. E quando é que eu paro? Se acontecer uma dessas duas coisas aqui, pessoal, eu paro em duas situações. Eu paro se eu obtiver o resto zero em uma dessas divisões. E eu paro se o quociente for menor do que o divisor. O que é o quociente mesmo? É o resultado da divisão. Então, se o resultado for menor do que o número que está lá dentro da chave, eu também paro. Ok? E aí, qual que é a conclusão? Se eu parei porque o resto da divisão foi zero, então eu sei que esse número não é primo. Veja, se o resto da divisão deu zero, quer dizer que esse número tem um divisor, esse divisor que eu estava fazendo ali a divisão. Então, se ele tem um outro divisor, que não é o 1 e ele mesmo, então ele não é primo, beleza? Agora, se eu não preciso ir testando todos os divisores, porque se eu tiver o quociente menor que o divisor, eu já sei que ele é primo. Eu posso parar, não preciso testar os próximos números. Além disso, pessoal, veja que eu não preciso dividir por todos os números. Eu só preciso dividir pelos números primos. Isso já dá uma boa agilizada no nosso trabalho, beleza? Então fica bem mais rápido do que tentar procurar todos os divisores do número para ver se ele só é divisível por um e por ele mesmo. Mas vamos de exemplo para ficar mais claro? Então olha só, pessoal, vamos fazer com um exemplo agora. Então eu quero saber se 157 é primo. O 157 é um número grande, já passou do 100, que está naquela minha listinha lá do crivo do Erastótenes, beleza? Então, eu vou usar esse meu método. Bom, primeiro eu bato o olho, vejo que ele não é par, né? Porque se fosse par já não seria primo, o único primo par é o 2. Eu vejo que ele não é divisível nem por 3, nem por 5. Se você não consegue apenas bater o olho e ver se ele é divisível por 3 ou por 5, você tem que assistir a videoaula sobre critérios de divisibilidade, beleza? Bom, então eu vou tentar usar meu método das divisões sucessivas, ou seja, vou começar a dividir esse número pelos números primos que vêm antes dele, começando pelo primeiro de todos, que é o 2. Então eu vou pegar o 157 e vou dividir por 2. E aí, pessoal, quando que eu paro? Eu paro se o resto for zero ou se o resultado for menor do que o número da chave. Bom, nesse caso aí, fiz a conta. O resto deu zero? Não, o resto deu 1. O resultado, 78, é menor do que o número da chave? Ou seja, 78 é menor do que 2? Não. Então, eu não posso parar ainda, eu tenho que continuar. Continuar é fazer a próxima divisão, 157 pelo próximo número primo. Quem é o primo que vem depois do 2? O 3. Então vamos lá, 157 dividido por 3. E aí, pessoal, o resto deu zero? Não. O resultado, 52, é menor do que o divisor, que é o 3? Também não. Então eu tenho que continuar. Próximo número primo depois do 3 é o 5. Então eu vou fazer 157 dividido por 5. Muito bem. O resto deu zero, pessoal? Não. E o resultado é menor do que o número da chave? 31 é menor do que 5? Também não. Então ainda não posso parar. Tem que continuar. Quem é o próximo número primo depois do 5? É o 7, né? Então vamos lá fazer 157 dividido por 7. O resto deu zero? Não. E o resultado é menor do que o divisor? 22 é menor do que 7? Também não. Ainda não posso parar, vou continuar para o próximo número primo. Quem é o próximo primo? Agora pulam vários, o próximo já é o 11, né? Então vamos lá fazer 157 dividido por 11. O resto deu zero? Não. O resultado é menor do que o número da chave? 14 é menor do que 11? Também não. Então, ainda não posso parar. Tenho que fazer a divisão pelo próximo número primo. Depois do 11, vem o 13. Então, 157 dividido por 13. O resto é zero? Não é zero. O resultado é menor do que o divisor, ou seja, o resultado é menor que o número que está na chave? O 12 é menor que o 13? Opa!
o 12 é menor que o 13, então eu já posso parar. E quando isso acontece, qual é a minha conclusão? O número, sim, o número do divisor é maior do que o resultado, ou o resultado menor do que o divisor. O quociente é menor que o divisor, então o número é primo sim. Então eu parei porque o resultado foi menor do que o número da chave. E quando eu paro por esse motivo, o número é primo. Beleza? Eu sei que parece que deu muito trabalho fazer aí várias divisões, pessoal, mas já é muito menos do que encontrar todos os divisores do 157. Beleza? E no caso, na verdade, só ia ser o 1 e ele mesmo, né? Porque ele é primo. Mas você teria que testar aí pelo menos até a metade dele, como já conversamos lá na aula sobre divisores. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos para mais um exemplo? Olha só, agora eu quero saber se o 187 é primo. Às vezes o pessoal começa a criar algumas teorias sobre o número primo. Ah, então será que todo número que termina em 7 é primo? Será? Vamos ver. Não, né? Primeiro eu sei que 27, por exemplo, termina em 7 não é primo, porque 27 divide por 3 divide por 9, além do 1 e do 27. Beleza? Mas 157 é. Vamos ver se o 187 é. Vou fazer a mesma coisa. Então vou ser um pouquinho mais rapidinho, beleza? Começar então dividindo 187 pelo primeiro primo, que é 2. O resto é 0? Não. O resultado é menor do que o número da chave? Não. Então vou para o próximo número, primo. 187 dividido por 3, o resto é 0? Não. O resultado é menor do que o número da chave? Também não. Então vou para o próximo número primo. 187 dividido por 5, o resto é 0? Não. O resultado é menor do que o número da chave? Não. Então vou para o próximo número primo. 187 dividido por 7, o resto é 0? Não. O resultado é menor do que o número da chave? Também não. Vou para o próximo número primo. 187 dividido por 11, o resto é 0? Opa! Parou! O resto é 0. Então, se o resto é 0, eu paro. E se eu parei porque o resto deu 0, tá lá, o resto deu 0. Se eu paro por isso, então o número é primo? Não, né? O número não é primo. Por quê? Porque eu encontrei um divisor de 187, o 11. Então eu não sei quais são todos os divisores de 187. Mas eu sei que não são só dois. Porque não é só o 1 e o 187. Tem pelo menos aí o 11 no meio também. Beleza, pessoal? Agora, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre os primos serem infinitos, né? Eu já disse nessa videoaula que os primos são infinitos. Às vezes a gente tem uma noção de que conforme os números vão ficando muito grandes, seria impossível que eles só dividissem por 1 e por ele mesmo com tantos números que tem aí entre eles. Mas, gente, isso acontece. Os números primos são infinitos, ok? Eles não terminam nunca. Sempre vai ter um maior. Quando a gente descobre um número bem grande, ainda vai ter um maior do que ele, que é primo também, ok? E olha só, pessoal, que interessante. Números primos são muito interessantes, são muito importantes para algumas aplicações da matemática, em especial para a criptografia. O que é a criptografia, pessoal? É a arte de esconder as informações. Isso é muito usado na internet, nos bancos, para que informações sigilosas não possam ser acessadas por qualquer pessoa. Essas informações são criptografadas, a gente fala. E essa criptografia é feita usando números primos muito grandes. Quanto maiores os números primos, mais segura fica essa criptografia, ok? Por isso, gente, tem uma coisa interessante. A humanidade está procurando números primos cada vez maiores, né? E de vez em quando aparece um maior ainda que os outros. Como saiu nessa notícia que você está vendo, do dia 15 de janeiro de 2019, beleza? Que foi descoberto, foi a última grande descoberta, mas daqui a pouco aparece outro maior do que esse. Beleza? Descoberto um número primo com quase 25 milhões de dígitos. 25 milhões de algarismos. Ou tanto que esse número é grande, ok? Bom, aí você pode dar uma lidinha aí na matéria, pessoal. Veja que é interessante que esse número, ele vale dinheiro, né? Ele vale um valor aí se você encontra esse número primo.
né? Claro, essa procura é feita utilizando computadores, ok? Que vão fazendo testes. E se você aí é o pai ou a mãe desse número primo maior, você ganha aí um prêmio, né? Nesse caso aí, o Patrick Laroche, de 35 anos, né? Que descobriu esse primo grandão aí de 25 milhões de dígitos, ele ganhou um prêmio de aproximadamente 11 mil reais na época. Beleza? Bom, gente, é isso. Agora é hora de você praticar, fazer os exercícios para organizar todas essas informações na sua mente. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta pelos nossos canais de comunicação e conte comigo para te ajudar, beleza? Aquele abraço e até a próxima!